O tema do vídeo de hoje é a administração pública. Vou falar para você especialmente sobre os 5 princípios previstos na Constituição brasileira que regem a administração pública. Qualquer servidor, gestor, se tratando de administração pública, precisa estar pautado nesses princípios que a gente vai citar agora, que são princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E por administração, é importante que todos saibam já nesse início do vídeo que nós estamos falando de um conjunto de atividades que são praticadas pelo governo, pelos governos, pela prefeitura e que tem como objetivo organizar e atender às necessidades da sociedade de forma geral. Isso, basicamente, é a administração. O objetivo dela, na verdade, é o bem-estar social. A administração particular, o objetivo é o lucro. No caso da pública, o objetivo é fazer com que o serviço seja entregue e que exista um bem-estar social, né, na população de forma geral. Muitas pessoas vêm aqui a esse canal para estudar para concursos e outros objetivos, né? Já alguns vêm por curiosidade, para saber dos vídeos, para interagir com a gente, e alguns desses falam, mas eu não gosto de política, mas eu não gosto da administração, eu não preciso de administrações públicas. Isso não é verdade. Todos, de alguma forma, precisam, em algum momento, da administração. E você vai saber isso quando houver uma ausência das ações da administração pública. Por exemplo, a rua da sua casa, se falta luz, da mesma forma, você vai no posto de saúde, aí não tem médico, vai no hospital também, não tem. Na escola, o professor foi embora, abandonou todo mundo, não tem material. Aí você começa a perceber o quão grave é a ausência da administração pública. Então, por bem ou por mal, a administração pública ela é necessária e é por isso que nós vamos tratar aqui desses assuntos, né? Para você ter mais um entendimento, de repente você quer se aprofundar, ou para você, como cidadão, saber do que é que se trata, então, essa bendita administração pública, tá certo? Para a gente começar, nós vamos falar do primeiro princípio, que é o princípio da legalidade. O que acontece? Na administração particular, numa empresa, se não está proibido na lei, então está liberado. Na administração pública é o contrário, tem que estar previsto na lei. Qualquer ação do gestor precisa estar de acordo com a lei. Eu vou dar um exemplo para você. Um prefeito, um presidente, um governador, ele não pode simplesmente falar assim, bom, está faltando comida lá na escola, está faltando merenda, vou ligar no supermercado aqui que está mais barato, vou olhar na lista aqui, né, e aí eles entregam lá. Ou então eu vou ligar para uma máquina aqui, para uma estrada rural, uma máquina de um amigo meu. Não pode ser dessa maneira. Ela precisa estar, essa ação tem que estar prevista em lei. Então, para contratar, o que você tem que fazer? Para adquirir um produto, contratar serviço, tem um processo chamado licitação. Né? Esse processo ele é publicado, amplamente divulgado, para atrair as melhores propostas com aquilo que seja vantajoso para a administração, enfim, de modo que existem várias ações burocráticas para pautar essa atitude do gestor na lei. Então, o princípio da legalidade, ele ajusta a conduta do gestor à legislação. É assim que tem que ser. Eu dei um exemplo da licitação, mas, por exemplo, o imposto. Para que uma população seja cobrada, um imposto, um tributo, tem que estar previsto em lei. Não é o gestor que diz, eu vou cobrar do jeito que eu quero, do jeito que eu faço, não. Vocês estão entendendo? Então esse é o princípio da legalidade. Depois nós temos o da impessoalidade, como o próprio termo sugere, ou seja, tratar todos de forma igualitária, sem apegos pessoais. Vocês lembram eu falando agora há pouco sobre ligar no supermercado para comprar? Da mesma forma, se um gestor quiser fazer compras, ele não vai ligar para um amigo dele apenas porque é amigo, sem passar pelos processos legais. Ou então falar, eu vou publicar então a licitação, mas eu só publico se eu puder deixar uma pessoa que eu gosto, alguém que convive comigo, participar, e ela tem que ganhar. Não, ela pode participar, não é impedido, mas vai ganhar aquele que ofertar a melhor proposta, mais vantajosa para a administração pública. Tem que tirar a questão do sentimento, do apego pessoal. O prefeito não pode ser eleito, por exemplo, e dizer, a partir de hoje eu vou governar apenas para aqueles que votaram em mim. Quem não votou em mim, eu não governarei. Não é dessa maneira. Ele vai governar para todos, porque um dos princípios da administração pública é a impessoalidade. Não pode ter o apego sentimental. Tem que ser todos tratados de forma igualitária. Correto? E aí nós temos o princípio da moralidade. É o princípio que obriga os gestores a agirem, além da legalidade, a agirem com moralidade, com ética. Tem que ter boa fé, tem que fazer as coisas, não basta ser só legal, tem que ser moral também. Se é legal, mas prejudica alguém, é imoral. Então o princípio da moralidade obriga os gestores a agirem com boa fé, a fazerem o que tem que ser feito, sendo pautados na ética.
E aí, partimos para um próximo princípio, que é o da publicidade, também previsto lá na Constituição. O que é o princípio da publicidade? Obrigatoriamente, os governantes precisam dar publicidade a todos os seus atos. A gente está contando aqui exemplos de licitação. Ora, se o gestor, para contratar um serviço, um produto, algo desse tipo, ele está querendo reformar uma escola, ele vai fazer um processo licitatório. Ele não pode deixar esse processo restrito apenas ao conhecimento dos seus amigos. Não, ele tem que dar o máximo de publicidade a isso, divulgar no Diário Oficial, colocar lá, nem que seja no mural da prefeitura, nas redes sociais. Esse processo tem que chegar ao conhecimento de todos para que todos possam participar. Ora, a intenção não é que a melhor proposta aconteça, não é economizar, então quanto mais propostas aparecerem, melhor e com resultado melhor teremos. Então, o princípio da publicidade obriga o gestor a dar toda a publicidade às suas ações. Estou citando aqui o exemplo de licitação, mas, por exemplo, os seus decretos têm que ser publicados, as contratações, os gastos públicos em qualquer prefeitura. Você pode saber quanto ela está gastando se você ir lá no portal da transparência, vai saber quanto que o servidor ganha, quanto que está entrando ali nos cofres públicos, quanto que está saindo, para que o gestor não fique apenas administrando de maneira escondida, de forma nenhuma. Tem a lei do acesso à informação e, além de tudo, é preciso que os seus atos sejam públicos. E por fim, nós temos o princípio da eficiência. Que princípio é esse? Ora, a administração pública precisa tomar decisões que favoreça, que atenda o interesse do coletivo. Ou seja, prestar serviços de qualidade, respeitar a legalidade, utilizar os recursos públicos da forma correta, economizar, evitar desperdícios. Em suma, a administração pública tem que fazer a coisa funcionar. A máquina tem que se movimentar, o serviço tem que chegar ao cidadão. A ação pública tem que ser efetiva, tanto no sentido da racionalidade como no sentido da efetividade, ou seja, da economicidade. Então, são princípios que regem a administração pública e, a partir deles, precisa se ajustar para oferecer o melhor serviço possível para a comunidade, preservar os recursos públicos, evitar gastos desnecessários e fazer com que a vida do cidadão seja um pouco mais fácil, seja um pouco melhor. Afinal de contas, é tanto imposto, é tanta coisa que a gente precisa no dia a dia que é importante também cobrar dos gestores para que a gente tenha um serviço um pouquinho melhor. Tá certo? Então, basicamente, são esses os princípios que estão previstos na Constituição brasileira, especialmente lá no artigo 37, e nos próximos vídeos eu vou falar mais sobre outros temas ligados à administração pública, como, por exemplo, a gente começou aqui, mas eu quero mostrar para você como é possível que você participe da administração pública nas licitações. Se você tem um produto para vender, você pode vender, inclusive, sem ter necessariamente armazenado o estoque. Se você presta serviço em alguma coisa, tem muitas pessoas que falam, mas eu não estou sabendo, são cartas marcadas. Ora, através do que eu vou passar para você e te ensinar, você vai perceber que é possível qualquer cidadão, desde que esteja de acordo aí com as normas, com as regras, participar de uma licitação, ganhar e prestar serviço e vender produto. Afinal de contas, são milhões de reais todos os dias, né, publicados em licitações aí pela Prefeitura Brasil afora. Tá bom? Me ajude a continuar aqui esse canal, se inscrevendo aí, deixando o seu comentário, o seu like, porque nós vamos fazer uma série de vídeos e eu espero que sejam úteis para você. Tchau!